Carmen, contigo, Flor. Bom, eu queria apresentar o irmão hoje, né? Marcos Paulo. Eu não sei falar o seu sobrenome. É Volino ou Wolino? Volino, esse Volino. W tem som de V. É isso mesmo, Ok. você falou certinho. Ele completou 45 anos ontem. Meus parabéns. Sinta-se parabenizado por todos do grupo aqui. 41, 41. 41, irmã. 41. 14 de fevereiro. Ontem aqui foi o dia do Valentine's Day. Olha só que dia importante. 14 de fevereiro. O irmão Marcos, eu tenho um irmão também chamado Marcos, eu amo esse nome. Ele é casado e selado no Templo de São Paulo com a irmã Larissa Volino. O irmão é um dedicado estudioso das Escrituras, com profundo amor pela palavra de Deus e forte compromisso com o ensino verdadeiramente cristocêntrico. Além de participar do canal do Evangelho em Perspectiva, em 2020, juntamente com a sua esposa, criou a página Luz das Escrituras no Instagram, que atualmente conta com mais de 14 mil seguidores. Então, se vocês puderem seguir o canal dele, né, que é a Luz das Escrituras, seria interessante. Ao longo de sua caminhada no Evangelho, ele serviu como conselheiro no bispado, conselheiro na presidente do Coro dos Elders, presidente dos rapazes, missionário e professor de seminários e institutos. Atualmente, ele serve como membro do Sumo Conselho da Estaca Campos, no Rio de Janeiro. E hoje, nessa noite, o irmão Volino ele vai nos conduzir uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, a boa notícia que transforma, convidando-nos a contemplar a beleza do Evangelho quando centralizado em Cristo, à luz das Escrituras. Muito bom. Desculpa por errar 41, tá? Foi acho que um erro de leitura aqui. Parabéns. Obrigado, irmã Carmen. Obrigado, irmã Su, vocês por terem me convidado para participar hoje com vocês. É um privilégio estar no dia do Senhor, no dia que nós dedicamos. Não que nos outros dias não sejam dedicados ao Senhor, né? Mas no domingo nós separamos esse dia para renovar os convênios. Eu estava aqui ouvindo o bate-papo de vocês aqui antes de começar e vi as irmãs se alegrando, né, pela oportunidade de ter ido à capela, renovar os convênios. Nós fizemos isso. Estamos em viagem, a irmã Larissa e eu fomos aqui num grupo, aqui na cidade, no município de Búzios. Não tem um ramo, já teve um ramo no passado, mas agora eles são um grupo da ala Cabo Frio e nós tivemos a oportunidade de estarmos presentes e participarmos do sacramento, e estamos aqui agora com vocês. É um privilégio, irmãos e irmãs. E eu estava perguntando, né, durante a semana para a irmã Sul, né, um pouco sobre o grupo de vocês. E eu fiquei muito feliz quando ela me falou da iniciativa, a iniciativa desse grupo. Parabéns, parabéns por participarem de algo tão louvável e de algo tão enriquecedor como um grupo onde membros da igreja podem estar estudando as Escrituras, podem estar compartilhando o Evangelho. Irmãos e irmãs, não sei se vocês perceberam, eu não tive muito tempo para fazer os slides, mas eu acho que vocês estão vendo aí que na minha câmera tem umas mensagens aí, né? Então eu procurei preparar algumas coisas aqui para vocês, improvisei aqui na pousada que a gente está, algumas coisas. Eu espero que funcione bem. Se não funcionar bem, a gente tenta compartilhar o próprio aplicativo aqui da Biblioteca do Evangelho, mas vamos lá. E para começar, né, como está aí na tela aí de vocês, né, o Evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia que transforma. E como a irmã bem disse, né, a irmã Moretti, hoje é um convite para nós enxergarmos a beleza do Evangelho quando ele está centralizado em Cristo. E a melhor forma de se fazer isso é à luz das Escrituras. Aí eu fiz um trocadilho com o canal, né, com a página no Instagram lá que a gente criou, porque muitas das vezes a gente esquece que ele é o ponto central da nossa adoração, da nossa vida, é o Salvador Jesus Cristo. E sem dúvida alguma, existem três coisas que são muito importantes para aprendermos sobre o Salvador. A primeira, sem dúvida alguma, é por meio do Espírito Santo. E as outras duas são pelas Escrituras e pelas palavras dos profetas vivos. E eu vou mudar aqui, vamos ver se vai mudar para vocês também. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver se vai mudar. Deixa eu ver se agora vai. Acho que mudou, né? Mudou direitinho aqui. Tá aparecendo para vocês agora uma imagem diferente, não tá? Ah, ok. Perfeito, né? Então, irmãos e irmãs, é, na última semana do Vem Segue, vocês estudaram lá, né? Muitas genealogias, genealogia de Caim, genealogia de Adão. E aí eu quero hoje fazer um negócio bem legal com vocês. Mateus, quando ele vai escrever o seu evangelho, logo no primeiro versículo, ele fala algo muito interessante. E aqui eu fiz um trocadilho com um versículo lá de primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45, quando o apóstolo Paulo faz aquela comparação entre o primeiro e o último Adão. Então, a gente vai começar falando sobre os livros da geração do primeiro Adão e do último Adão, que é o Salvador Jesus Cristo. Eu vou pedir aqui a irmã Su. Irmã Su, pode ler para a gente aí, ó, Mateus 1, versículo 1, que está aparecendo aí na tela? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Muito legal, né? Então, olha que interessante. Na semana que a gente muito aprendeu sobre genealogia, e genealogia, às vezes, quando está nas escrituras, a gente faz o quê? A gente pula, né? É muito nome difícil de pronunciar, não é verdade? Mas na família, a gente está muito familiarizado com genealogia. E hoje nós vamos ver que existe muitas conexões espirituais com essas genealogias que muitas vezes nós pulamos e passamos. Eu vou mudar aqui, ó, para vocês. E lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 1, fala o seguinte, ó: Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Vocês acham que Mateus, quando foi começar a escrever seu evangelho, ele estava inspirado em qual livro? Em Gênesis. Ele começa a falar do princípio da vida do Salvador, inspirado pelo princípio de tudo, pelo Gênesis, que em hebraico é Bereshit, ou seja, no princípio. Então, se lá no Velho Testamento Moisés falou do livro das gerações do primeiro Adão, Mateus começa falando também do livro da geração do último Adão, do Adão perfeito, do Adão redentor, do Adão que supre os efeitos da queda. Deixa eu mudar aqui agora mais uma vez. Que bom que está funcionando, eu estava preocupado com isso, mas vamos lá. E aqui eu grifei de forma diferente, tá vendo? Ó, Mateus, ele enfatiza o livro da geração de Jesus Cristo, e lá Moisés também, o livro das gerações de Adão. Então eu grifei aqui de forma diferente para dar bastante ênfase a isso. E para a gente continuar entendendo, olha que legal, pessoal. Eu pedi à inteligência artificial para fazer uma imagem. Eu falei assim, ó, eu quero uma imagem que represente a criação, o jardim, a queda e a expiação, que são os três pilares da eternidade, segundo o elder Bruce R. McConaughey nos ensinou. Então aqui a gente tem Adão e Eva sendo expulsos, um querubim com uma espada flamejante, o Salvador no centro, em um madeiro, ou seja, em uma árvore, esmagando a cabeça da serpente, e aqui um cordeirinho pronto para virar túnicas de pele, para vestir Adão e Eva, assim como nós também somos vestidos, lavados e ungidos no templo, simbolicamente. Então, eu queria que a gente tivesse essa visão, né? E essa expressão, né, gerações, no hebraico, ela quer dizer muito mais do que apenas um registro. É a expressão Toledó. E lá no Gênesis existe 11 Toledós. São 11 vezes, por 11 vezes Moisés para falar sobre gerações.
e falar sobre a genealogia de Adão, de Sete, de Noé. Vai falar agora de Abraão. Vamos entrar em Abraão nessa semana no Vem Segue-me. E Mateus, né, cita mais uma. Ou seja, se a gente juntar as 11 do Gênesis, que funcionam como marcos narrativos e genealógicos, mostrando o avanço do plano de salvação ao conectar criação, queda e expiação, Mateus, ele acrescenta mais uma. E isso não é à toa. Mateus inicia o seu evangelho com essa mesma expressão, livro da geração de Jesus Cristo. Sua intenção aqui é claramente estabelecer uma conexão com os outros 11 Toledó, que significa gerações, que está lá no princípio, em Gênesis, totalizando assim 12. Um número de grande valor simbólico, né? A gente sabe, né, que o 12 simboliza o sacerdócio, 12 simboliza as 12 tribos de Israel, simboliza o coro dos 12, simboliza muitas coisas relacionadas ao poder de Deus na Terra. Então, com essa introdução e com essa breve explanação, eu vou voltar agora para a genealogia do Salvador. E na genealogia do Salvador, a gente vai perceber que existem 5 mulheres. E aí eu vou pedir uma mulher, tá? Irmãos e irmãs, quem tiver com a câmera aberta, facilita para eu visualizar. Então eu vou pedir agora a irmã Carmen. Irmã Carmen, pode ler para a gente esses versículos, o 3, o 5, o 6 e o 16, Mateus 1. E aí nós vamos identificar quais são essas 5 mulheres que aparecem na genealogia do Salvador. Antes da irmã Carmen ler, um detalhe importante é o seguinte: o que Mateus está fazendo aqui é quebrar completamente a tradição judaica. Dos 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, sem dúvida alguma, Mateus é aquele que escreveu para um público judaico. E aqui ele vai quebrar completamente qualquer tipo de amarra social, qualquer tipo de preconceito com relação às mulheres. Então, nada mais justo que pedir uma mulher, né? Uma irmã para ler para a gente. Irmã Carmen, pode ler para a gente, então, esses versículos que estão aí na tela? Uhum. Mateus 1:3. E Judá gerou de Tamar, Pérez e Zerá. E Pérez gerou Esrom. E Esrom gerou Arão. No 5. E Salmão gerou gerou de Raabe Boaz. E Boaz gerou de Ruth Obed. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, da qual foi mulher de Urias. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Coisa linda, né? Muito bonito esses versículos que muitas vezes nós pulamos. Então agora eu coloquei aqui, ó, 5 mulheres com a letrinha dourada, porque vocês Uhum. valem ouro. Estou aqui ao lado da minha esposa, que sem dúvida alguma é uma dessas mulheres que vale ouro, e assim como vocês, irmãs, todas vocês são filhas especiais do nosso Deus amoroso. Então, a primeira mulher mencionada na genealogia do Salvador é Tamar. E aí nós vamos ver esse ano no Vem Segue-me, quanto que a história de Tamar parece, assim, uma história bem difícil. A gente sabe, né, que ela se faz de prostituta, se deita com seu sogro e tem filhos. Então, na genealogia do Salvador tem isso. Depois tem Raabe. E eu vou falar sobre Raabe um pouquinho depois. Por enquanto, eu vou falar das outras 4. E tem Ruth, que era Moabita. Ou seja, na genealogia do Salvador, a gente tem Tamar, tem Raabe e tem Ruth, uma Moabita. No meio do povo de Israel tinha uma estrangeira. Depois a gente tem uma mulher que o rei Davi comete adultério, Betseba, que era esposa de Urias, onde gera Salomão. E depois nós temos uma virgem, Maria, que estava prometida, já era noiva de José, já tinha feito
A parte inicial do casamento judaico só faltava consumar o casamento, e a gente sabe que à medida que ela aparece grávida, isso causou grandes transtornos para a vida dela e para a vida de José. Então, na genealogia do Salvador, parece que as coisas não estão muito perfeitas. Nós temos estrangeiros, estrangeiras, nós temos prostitutas, nós temos um relacionamento que é um filho que é gerado fruto de um adultério, temos uma virgem grávida. Então, olha, já pararam para pensar nisso? Na genealogia do homem, do único homem perfeito que pisou nessa terra, temos histórias ambíguas. Assim somos nós, irmãos e irmãs. Nós somos ambíguos. Nós decidimos seguir o Salvador, mas nós temos os desafios da mortalidade. Então eu não sei hoje qual é o desafio que vocês estão passando. Talvez um casamento frustrado, talvez um término de relacionamento, talvez alguma dúvida com relação ao evangelho, ou até mesmo algum desafio no trabalho, na faculdade, na escola, alguma dificuldade de relacionamento com os pais, com os amigos, com os demais familiares. Eu não sei qual é o desafio que vocês estão passando. Podem ser diversos. Pode ser que não seja nenhum desses que eu acabei de citar. Mas eu quero dizer para vocês que todos esses, todas essas pessoas também passaram por desafios. Mesmo fazendo parte da genealogia do único homem santo que pisou nessa terra, o único homem perfeito, o ungido de Deus. E vou avançar aqui um pouquinho. Lá em Hebreus capítulo 11, os homens, os irmãos agora vão saber o que eu estou falando. Né? Quem gosta de futebol, estou vendo aqui o Jadson, com a camisa da seleção brasileira. Lá na FIFA tem um hall da fama, né? Onde os maiores jogadores vão lá e colocam seus pés, né? E ficam marcados para a história. Quem gosta de luta, o UFC tem o Hall of the Fame do UFC, onde os maiores lutadores também são homenageados e vão ficar para a história, vão ficar marcados para a história. Quem gosta de basquete, né, NBA, a irmã sua aí que mora nos Estados Unidos, né, o pessoal que gosta muito de NBA aí, sabe que quando alguém se aposenta e alguém é muito famoso, a camisa daquele atleta fica lá no ginásio, para que todos possam ver aquelas pessoas que fizeram história. A gente tem pessoas, por exemplo, que ganham o prêmio Nobel da Paz, pessoas, né, grandes escritores, grandes autores que ocupam as cadeiras das academias de letra, de poesia. Então, nós temos várias pessoas que elas são homenageadas pelos seus grandes feitos. E Hebreus capítulo 11, eu gosto de chamar de Hall da Fama da Fé. Se vocês olharem lá no livro de Hebreus, o capítulo 11, vai falar assim: pela fé Moisés libertou o povo, pela fé Abraão seguiu ao Senhor e foi para uma terra que o Senhor só mostraria a ele durante o caminho. E vai falar sobre vários heróis da fé. E de repente, quando chega no versículo 31, olha o que acontece, irmã Dória. Olha quem que o autor de Hebreus cita. Pode ler para a gente, irmã Dória? Hebreus 11, 31. Só abrir o microfone, irmã. O microfone da senhora está fechado. Ok. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, escolhendo em paz os espias. Interessante, né? No meio de Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, no meio de tantos homens que a gente muitas vezes fecha os olhos, acha que eles foram perfeitos, foram grandes, heróis da fé, gigantes da fé, mas não foram perfeitos. O autor de Hebreus coloca Raabe e ele coloca a meretriz. Gente, a gente não deve ser lembrado pelo nosso passado. O que está acontecendo? O autor de Hebreus está fazendo questão de enfatizar o passado de Raabe.
Mas já pararam para pensar que no primeiro século, quando o autor de Hebreus estava escrevendo isso seria aquele famoso tapa na sociedade? A sociedade judaica, uma sociedade de honra, ter uma mulher na mesma lista de Abraão, Isaac e Jacó, e o autor ainda falar a meretriz. Isso era algo assim, nossa, inimaginável. Irmãos e irmãs, basicamente é isso que o Salvador está fazendo conosco. Nós, pecadores, nós que muitas vezes falhamos, o Senhor está falando assim: olha, pela fé Carmen, pela fé Su, pela fé Dória, pela fé Ana Martins, pela fé Jadilson e tantos outros, já tem 38 participando aqui, coisa, que sala cheia, que legal. Cada um de vocês, o Salvador está falando: olha, pela fé não pereceu, mesmo tendo suas dificuldades, mesmo tendo seus desafios, pela fé não pereceu com os incrédulos, que acolheu em paz os espias. E para a gente compreender melhor o que o autor de Hebreus está falando, a gente tem que estudar a história de Raabe. Então, hoje, irmãos e irmãs, espero que vocês não estejam com pressa, mas hoje nós vamos nos banquetear com a história dessa mulher que está numa lista onde tem Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros. Hoje nós vamos aprender sobre uma das 5 mulheres que aparece na genealogia do Salvador e que é chamada de meretriz. Mas pouco importa o que ela foi, e muito importa que o autor de Hebreus diz que ela não pereceu com os incrédulos. Não sei se vocês se lembram ou sabem, mas vocês já viram quando um judeu passa pelo outro? Ele fala shalom, né? Já viram isso? Shalom, como se fosse olá, tudo bem, boa tarde, boa noite. Geralmente essa palavra é traduzida como paz. Vocês já viram alguns dos nossos irmãos que são evangélicos falando graça e paz? Eu tenho um sogro que foi pastor por 30 anos antes de se batizar na igreja. A minha esposa, a minha esposa, ela não nasceu no evangelho. Ela era líder do ministério de louvor da Igreja Batista. Então, essas expressões graça e paz que o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento, muitos dos nossos irmãos evangélicos pronunciam. E que coisa maravilhosa! Irmãos e irmãs, não fiquem acanhados de devolver um graça e paz para os nossos irmãos evangélicos. Sejam simpáticos. O que vocês estão fazendo e esse cumprimento é semelhante ao que o apóstolo Paulo fazia no primeiro século. E é semelhante ao que os nossos irmãos judeus também continuam fazendo. Eles só não usam graça, mas usam o shalom, que é paz. E vamos lá, vamos entrar em Josué para aprender mais sobre Raabe. Então, Josué, capítulo 2, vai contar a história de Raabe. Vou pedir agora o irmão Jadilson. Você consegue ler para a gente, irmão Jadilson? Josué envia espias a Jericó. Antes do irmão Jadilson ler, deixa eu trazer um pouquinho de contexto para vocês. Lembra que o povo foi liberto por Moisés, ficaram 40 anos vagando no deserto, e depois Moisés ele é transladado, né? Não se acha o túmulo de Moisés. Deuteronômio fala que ele morreu e depois fala que não se encontrou o túmulo, e graças às revelações modernas, nós sabemos que o Senhor o tomou para si. E aí quem começa a liderar o povo é um homem chamado Josué, da tribo de Efraim. Então a gente tem aí um. Olha que interessante, né? Depois de um período onde um profeta da tribo de Levi lidera o povo, a gente tem um efraimita dando continuidade. Nessa dispensação, nós também temos um efraimita.
profeta Joseph Smith era da tribo de Efraim. São algumas das conexões que nós podemos fazer. Então, Josué chega com o povo e o Senhor começa a dar àquele povo as mesmas experiências que tinham dado com Moisés. Eles passaram por terra seca lá no Mar de Juncos ou Mar Vermelho. Isso pode ser até um assunto para a gente debater em outra live, quem sabe? O que é o certo, Mar de Juncos ou Mar Vermelho? E depois a gente tem Josué com o povo passando pelo Rio Jordão. E a primeira cidade para conquistar, que eles deveriam conquistar para entrar na terra prometida, na terra de Canaã, é a cidade de Jericó. Então, para conquistar a terra prometida, primeiro precisa se conquistar Jericó. Tem até uma canção, né? Vocês já ouviram? Vem com Josué lutar em Jericó, é bem famosa, né? Irmão Jadilson, você consegue ler pra gente? Abrir o microfone e ler pra gente? Tá fechado o seu microfone. Acho que o microfone dele não tá abrindo. Ah, abriu, agora abriu. Pode ler pra gente? E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Setim para espiar secretamente, dizendo: Ide e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Agora, uma coisa. Obrigado, irmão Jadilson, por ter lido pra gente. Gente, você já pensou isso aqui? O profeta manda 2 homens. O líder atual era Josué. Manda 2 homens, né? Se você quer tomar uma cidade, você tem que criar uma estratégia de guerra. Você tem que saber os pontos fracos da cidade. E parece que Josué aprendeu uma coisa, né? Não adiantava mandar mais 12. Como Moisés mandou 12, 10 voltaram dizendo só notícia ruim. E 2, inclusive Josué era um desses. Lembra? Josué e Caleb foram os únicos que voltaram com boas notícias, né? Então Josué aprendeu, ó, vou mandar 2. Não vou mandar 12 igual Moisés, não, que da última vez não deu muito certo. Pensar que talvez vocês ou os familiares de vocês também receberam dois, 2 pessoas, 2 elders ou 2 sisters enviados por um profeta de Deus para pregar o evangelho ou para vocês ou para os seus familiares. Já observaram que Moisés fala aqui, ó, ide, desculpe, Josué fala, ide. Se a gente for lá em Mateus, o Salvador fala o quê? Ide pregar o evangelho, usa a mesma expressão. Começa a fazer muito mais sentido agora, não começa a fazer muito mais sentido? Esse é um detalhe, irmãos e irmãs. Todas as vezes que a gente observar que tem palavras se repetindo com frequência, a gente tem que ficar atento. Agora tem mais um detalhe. O nome de Jesus, ele é Yeshua em aramaico, que é uma abreviação. Ó, vamos lá, vou dar um exemplo aqui bem prático. Olha a irmã Su. A gente sabe que o nome da irmã Su não é irmã Su, é a irmã Surema. É isso mesmo, irmã? Acertei seu nome, mas nós a chamamos de irmã Su e ela gosta de ser chamada de irmã Su. Agora, que detalhe: o nome do Salvador é Yehoshua, que é o mesmo nome de Josué. O nome de Josué no hebraico é Yehoshua, que deu origem, por exemplo, em inglês para Joshua. E a Joshua. forma. Exatamente. E em português, Josué. Então, Uhum. o nome Yeshua é uma contração de Yehoshua, ou seja,
Jesus Cristo, o Salvador Jesus, tem o mesmo nome do profeta Josué. Quem é de São Paulo, né? Em São Paulo, quando chega uma Patrícia, logo é chamada de Pati. O Eduardo é o Duda, ou Dudu. Eles também faziam isso na cultura do Oriente Próximo. Então, eles pegavam ali e faziam uma contração do nome. Então, olha que interessante. E Yehoshua enviou 2 homens. Ide, observai a terra e Jericó. E aí eles entram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Gente, não tinha lugar para esses homens dormir, não. Vai dormir na casa de uma prostituta. O profeta de Deus manda eles fazerem uma missão e eles vão dormir na casa de uma prostituta. Se tem um lugar no Oriente Próximo, na Antiguidade, que eles poderiam se esconder em uma cidade como Jericó, seria a casa de uma prostituta. Ali ela não só recebia os habitantes de Jericó, os homens de Jericó, mas recebia também os estrangeiros. Afinal de contas, era uma casa que recebia-se muitos homens. Então, eles poderiam entrar e sair sem que ninguém percebesse, sem que ninguém se incomodasse. Vamos lá, vamos dar continuidade. Porque se a gente lê isso aqui com os nossos olhos religiosos e julgadores, a gente vai falar que esses homens, nossa, eles não fugiram da aparência do mal, dormiram numa casa de uma prostituta. Hum. Vamos dar sequência aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Quem ainda não leu e quer ler? Irmã Eva, consegue ler pra gente, irmã Eva? Ah, eu acho que foi ela que falou que estava com barulho. Deixa eu voltar. Eu posso ler, Eu Marcos? tô com um barulho muito alto aqui, irmão. Não consigo ler, eu só estou escutando. Ah, fica tranquilo. Então, quem falou que pode ler, lê, por favor, aí. Tô com Tá. barulho alto aqui também, com o vizinho, mas dá para ler. Abel. José envia espiãs a Jericó. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: fazer sair os homens que vieram a ti, e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Gente, e aí? Deu tudo errado. Obrigado, irmã Bel, pela leitura. Eles acharam que iam passar desapercebidos, mas o rei de Jericó ficou sabendo. Tem gente estranha, e é gente da casa de Israel. Observem que aqui o autor, né, a gente atribui esse livro a Josué, ele traz detalhes. Olha, vieram aqui uns homens dos filhos de Israel. Ou seja, não era qualquer estrangeiro, eram estrangeiros israelitas. Por que eles tinham essa fama? Vamos ver por que eles tinham essa fama? Agora eu vou pedir mais uma irmã para ler aqui, ó, versículo 4. Fala, irmã Ana Martínez, por Eles, gentileza. eles são recebidos e escondidos por Raabe. Porém, aquela mulher tomou aqueles 2 homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim. Porém, eu não sabia de onde eram. Então, olha que interessante, ó. Raabe aqui, ela chega para aqueles homens e fala: Olha, realmente, tem homens vieram aqui, mas eu não sabia de onde eles eram. Eu não pensa, gente. É um prostíbulo. Ela não fica ali perguntando. E é um prostíbulo na antiguidade no Oriente Próximo. Então, assim, provavelmente ela não pedia carteira de identidade de ninguém, né, para
5 e 6. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre os canais do linho, que pusera em ordem sobre o telhado. Então ela fez o seguinte, obrigado, irmã Carmen. Então ela fez que, olha, vai lá, vai atrás deles, porque aqueles não estão mais. E aí ela escondeu aqueles dois homens no Novo Testamento. Depois a gente vai ver, né, alguém sendo descido pelo telhado para ser curado pelo Salvador, né? Interessante isso, hein? O telhado não é só um lugar, um local de esconderijo, mas também é um local de cura, um local onde as pessoas podem acessar o Salvador. E agora nós vamos pular para o 8 e para o 9. E aqui vai ter um diálogo bem legal, tá? A gente vai, eu vou pedir a irmã Carmen para continuar lendo, porque esse diálogo aqui é importante a gente ir dando continuidade. Que agora vai ter um diálogo entre Raabe e os dois espias. Vai lá, irmã Carmen, continua lendo para a E gente antes aí, o que 8 e o eles, 9. e antes que eles dormissem, ela subiu até eles no telhado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão apavorados diante de vós. Entenderam, irmãos e irmãs, por que que o rei mandou gente lá e falar, ó, tem israelita aqui? Porque quando o povo ficou sabendo que era israelita, eles ficaram apavorados. Aqui tem um detalhe. Raabe fala assim, ó, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. E Raabe, sabe, Raabe? Por isso que eu coloquei o título desse slide, isso aqui, ó. Antes de Josué entrar em Jericó, o grande eu sou já havia se revelado a Raabe. Irmãos e irmãs, antes de vocês passarem por qualquer dificuldade na vida de vocês, saibam que o grande eu sou, o grande Jeová, o grande Salvador do mundo, ele já experimentou essa dor de vocês. No jardim do Getsemane, ele viu e sentiu todas as nossas dores, todas as nossas angústias, sejam por nossas escolhas ou muitas das vezes por escolhas de terceiros. Talvez vocês já tenham passado ou estejam passando por escolhas, por problemas que tenham sido causados por escolhas de terceiro. Um cônjuge infiel, alguém que talvez tenha lesado vocês financeiramente, alguém que talvez tenha sofrido algum abuso, maus tratos. Não era, não eram aqueles espias os primeiros a terem chegado para Rabi, mas o próprio Deus já tinha se manifestado ao ponto de Rabi citar o nome dele. Ela fala o Senhor. E aí, vamos dar continuidade nesse diálogo, irmã Carmen? Vamos. Porque ouvimos que o Está Senhor, aparecendo aí para vocês. sim, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do mar Vermelho, diante de vós, quando saíeis do Egito, e que o fizesses aos dois reis dos amorreus. Nossa, é difícil essa leitura. Vamos começar de novo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que, ouvindo, esmoreceu o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra.
Uau! Raabe estava começando a dar um testemunho do Deus de Israel, sem ao menos ser uma israelita. Uma prostituta de uma nação cananeia, de uma nação pagã, testifica que esse é o Deus nos céus e embaixo na terra. Aqui, irmãos e irmãs, o tradutor usa essa expressão porque no original é até difícil traduzir isso. Ela quis dizer que ele é Deus em todos tempo e espaço. Não tem como fugir da presença de Deus, irmãos e irmãs. Como o nosso saudoso presidente Jeffrey Holland ensinou certa vez, não há poço tão fundo que não possa receber a luz da expiação do Salvador Jesus Cristo. Israelitas recebendo e ouvindo uma cananeia de uma das nações, de uma das cidades cananeias, como Jericó, testificando do Deus verdadeiro, do mesmo Deus que nós servimos, o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, o que fez aquele povo ter medo? Porque para pensar, naquela época existia o Egito era a grande potência. Pense na grande potência atual, Estados Unidos, China. O Egito era a grande potência, era os Estados Unidos e a China da época. Então, o que que ela está pensando? O que que o povo de Jericó está pensando? Se esse povo desse Deus saiu e fugiu do Egito, destruiu os amorreus, destruiu os outros reis que estavam além do Jordão, imagino que eles não farão conosco. Um outro detalhe importante é que ela começa o versículo 10 dizendo: Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Irmãos, por um cananeu, alguém que domina as águas é muito perigoso, é muito poderoso. Lembra quando o Salvador estava no barco com os discípulos e enquanto ele dormia, os discípulos ficaram apavorados com a tempestade e falou: Senhor, não te incomodas que pereçamos? Tem uma tempestade, o senhor está dormindo. E depois ele caminha sobre as águas e eles falam: Quem é esse que até sobre as águas caminha? Quem é esse que domina as águas? Porque as águas simbolizam caos. Então, irmãos e irmãs, eu não sei qual é o caos e qual é a tempestade que vocês estão enfrentando, ou que ainda enfrentarão. Mas eu posso dizer uma coisa, porque assim como Raabe, eu também ouvi que o Senhor, Deus de Israel, tem poder para secar as águas do Mar Vermelho e tem poder para secar as angústias e as aflições que vocês estejam passando. Olha como é que a gente consegue aplicar uma coisa tão antiga, isso tem pelo menos 4.000 anos, e nós conseguimos aplicar como se fosse mais atual que o jornal de amanhã. Vamos dar continuidade nesse diálogo, porque agora a gente vai ouvir uma linguagem. Ó, irmã Su, vamos fazer o seguinte: quem matar agora, do que se trata? A gente vai pensar em alguma coisa, de repente enviar uma lembrancinha pelo correio, alguma coisa assim. Vou pedir à irmã Carmen para continuar lendo. Lê para a gente, irmã Carmen, o 12 e o 13. Prestem atenção nessa linguagem aí, hein, galera? Vamos ver se eu sei ler isso agora. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que usei de benevolência para convosco, que vós também usareis de benevolência para com a casa de meu pai,
e dai-me um sinal seguro, de que preservareis a vida de meu pai e de minha mãe, como também de meus irmãos e de minhas irmãs, com tudo o que tem e de que livrareis a nossa vida da morte. Tem alguma coisa que chama a atenção de vocês aí nesses dois versículos? Algo que vocês escutam em algum lugar específico? Olhem bem o versículo 12. Acho que no 12 eu pensei nesse finalzinho dele aí, dai-me um sinal seguro. Você não segura do Ah, prazo. foi quem falou? Dória. Irmã Su, anota aí, ó. A Dória captou aí a mensagem. Irmãos, olha isso. Uma cananeia, uma prostituta, chega para os dois servos do Senhor, os dois espias enviados por Yehoshua, Josué, que é o mesmo nome de quem? Vamos ver se vocês decoraram. Pode abrir o microfone e falar, gente. Jesus. Jesus. Jesus Cristo. Exatamente, mesmo nome do nosso Salvador. Ela chega para eles e fala: Olha, jurai-me, vos peço pelo seu Senhor. Aqui ela não está falando por Baal, que era o deus cananeu. Ela está falando pelo Deus de Israel, pelo Senhor. Olha o S maiúsculo aí, ó. Pois que usei de benevolência para convosco, que vós também usareis de benevolência para com a casa de meu pai. Ué, mas ela não era prostituta? Irmãos e irmãs, uma prostituta atualmente, será que ela teria um bom relacionamento com o pai? Agora, imagina uma prostituta no Oriente Próximo, na antiguidade. Vocês acham que ela teria um bom relacionamento com o pai? Ela seria colocada para fora de casa, não seria? Se hoje já seria difícil esse relacionamento de uma prostituta com o pai, imagina na antiguidade. Imagina em uma sociedade cananeia, onde eles ofereciam crianças para os seus deuses. Imagina o que eles não fariam com uma prostituta. Mas olha que interessante. Raabe não pede por ela. Ela pede por quem? Pela casa de quem? Ela pede Meu pela família, pelos irmãos, pelo Exato. pai, pela mãe, por todos. Coisa linda. Coisa linda. Muito. Quem falou aí? Foi quem que falou aí? Vera Foi a irmã Vera Helena? Paganotti, eu Oi, irmã mesma. Vera. Irmã Vera da minha estaca. Estaca Campos. Bom ter a senhora aqui conosco, irmã Vera. Então, olha só. Raabe pede pela casa do pai. E aí ela pede um sinal seguro. Sabe disso, gente? Eu entendi sinal quando ela pede sinal seguro, a garantia de que realmente eles iriam, né, fazer pela família dela. Entendi assim, tá errado? Exatamente assim, mas também é uma linguagem que é usada em determinado local, né, no templo. Então, olha que interessante, ela sabia que se eles dessem a ela um símbolo e um sinal seguro, eles não poderiam voltar atrás, porque Deus não se deixa escarnecer. Se escarnecer, se enganar, né? Exato. Então Deus não se deixa escarnecer. Então ela falou assim: olha, eu estou sendo fiel, eu estou sendo leal a vocês. Agora tem um jeito de eu saber se vocês vão ser leais a mim. Dai-me um sinal seguro. Agora tem outro detalhe. A palavra casa, em hebraico, é bait. Lembra? Quando Jacó deu o nome daquele local de Betel? Bet-el. Bet, casa, El, Deus. Casa de Deus. Então, Betel, casa de Deus, nós podemos dizer que era um templo. Então, a palavra casa e a palavra templo e a palavra palácio no hebraico é a mesma. Bait ou bet. Então, ela está falando: olha, pela casa do meu pai, dai-me um sinal seguro de que preservareis a vida de meu pai. Irmãos e irmãs,
Quem no seu momento mais angustiante não pediu por si, mas pediu pelos seus? Olha Raabe sendo aqui também um protótipo de Cristo. Ela pede pela casa do pai, ela pede pela mãe, ela pede pelos irmãos e pelas irmãs. E aí no final ela se inclui, ela fala, ó, de que livrareis a nossa vida da morte. Então, o Yeshua do Velho Testamento, Josué, através de seus dois espias, poderiam preservar a vida de uma família inteira. Assim como hoje também nós recebemos dois ou duas que podem também nos ajudar a ter a nossa vida e da nossa família preservada. São muitos paralelos, muitos simbolismos, né? E agora, para a gente dar continuidade, como eu estou viajando, eu não consegui botar tudo no slide, mas eu vou pedir aqui, deixa eu ver se eu consigo agora compartilhar aqui uma tela com vocês. Deixa eu ver que se eu para a gente dar sequência aqui, para a gente partir para o final, tá? A gente já está finalizando, vocês já devem estar cansados, né? O irmão Volino fala muito, Posso mas fazer vamos aqui, posso fazer uma observação rapidinho, irmão? Pode sim, irmã, por favor. Olha só, uma das coisas, minha opinião, né? Uma das coisas que eu percebi é o seguinte: a Raabe, ela é uma prostituta, mas antes dela ser uma prostituta, ela é uma filha de Deus. Se o Senhor não fala, não faz acepção de pessoa, mesmo ela sendo uma cananeia, e mesmo ela, né, tendo a vida como ela tinha, né? Se hoje a pessoa sofre discriminação, imagina que eu. Mas antes dela ser uma prostituta, ela é uma filha de Deus. E a infinita misericórdia do Senhor, né, é para salvar todos nós, né? Ele espiou por todos nós, ele fez por todos nós. Então, eu penso assim, que é um pensamento, não é, né? Eu pensei, eu vi dessa maneira, eu vejo dessa maneira. E tá perfeito, irmã. E agora vai ficar mais claro ainda isso, olha. Então, Verdade. depois que ela pede depois, opa, alguém falou? Vou continuar aqui então. Então, depois que ela pede um sinal seguro, o versículo 14 diz assim, ó: Então aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes esse nosso assunto. E acontecerá, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de benevolência e de fidelidade. Então, ali, aqueles homens, agora, eles falam o seguinte: olha, a nossa vida está ligada à sua. Se você continuar não nos entregando para os reis, para o rei de Jericó, nós vamos cumprir uma promessa com vocês. E aqui no versículo 15, irmã Su, consegue ler para a gente o versículo 15? Consigo sim. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Aqui, pessoal, se a gente tá. Vamos agora voltar lá na antiguidade. Se a sua cidade vai ser invadida, o local mais vulnerável de uma cidade da antiguidade. Lembram? As cidades da antiguidade, elas eram muradas, tinham Uhum. suas muralhas. Agora vamos pensar uma coisa. Se o muro é o local mais vulnerável, alguém em sã consciência vai morar em um local como esse? Se a Não. gente sabe que naquela época, na antiguidade, a busca por território, as guerras, as invasões se davam através dos muros, você tinha que procurar morar o mais longe do muro possível. Porque o muro era o local onde ficavam os soldados que protegiam a cidade. Agora, Raabe tinha sua casa no muro da cidade. Irmãos e irmãs,
Ninguém mora no muro porque quer. Aqui a gente começa a entender por que que, apesar de prostituta, ela estava preocupada com a vida da família dela. Uma nação como a nação de Jericó, que oferecia crianças como sacrifício. É muito fácil colocar alguém vulnerável para satisfazer os seus soldados. Vocês acham que como que o rei ficou sabendo? Porque os soldados que ficavam no muro, que acessavam a casa de Raabe para se aproveitar dela, viram aqueles israelitas. Muitas vezes nós passamos por desafios na vida que nós não escolhemos. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa que ela falou assim para mim: eu fiz tudo certo no meu casamento, tudo certo. E ainda assim o meu cônjuge me traiu. Irmãos e irmãs, na vida algumas coisas acontecem por escolhas de terceiro. Dando continuidade, ela fala, olha o que ela fala. E disse-lhes: ide ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias. Quem ficou escondido em um túmulo por 3 dias? Tudo Jesus aponta para o Cristo. Jesus Salvador. Cristo. Jesus é o nosso Salvador. Tudo aponta para o Salvador. Tudo aponta para ele. Irmãos e irmãs, toda vez que aparece o número 3, sempre precede uma decisão de vida ou morte. Lembra? Pedro negou o Salvador 3 vezes, porque se ele não negasse, ele seria morto também naquele momento. Então, o número 3, na cultura hebraica, precede uma decisão de vida ou morte. E aqui esse texto deixa bem claro, ó: ide ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E agora a gente vai olhar aqui, ó, olha o 17. E disseram-lhe aqueles homens: sem culpa ficaremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Eis que vindo nós à terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela. Gente, os israelitas fugiram dos egípcios. Vocês lembram? Na Páscoa, eles passaram o que nos umbrais da porta? O Sangue. sangue do Sangue do Cordeiro. Do Cordeiro. Cordeiro. Lembra? E o sangue é que cor? Vermelho. O que eles falam para ela? Olha, atarás, o mesmo cordão que ela usou para que eles descessem o muro, eles falaram para ela, ó, atarás o cordão de fio de escarlata, ou seja, escarlata, vermelho. Lembra? Mesmo que seus pecados sejam como a escarlata, poderão se tornar brancos como a neve. A janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e toda a família de teu pai. Aqui a gente aprende outra coisa importante. Além de morar no muro, ela não morava junto com a família dela. Então, olha o que acontece. O que aqueles 2 espias falaram? Recolha em sua casa seu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. Ou seja, Raabe, bota todo mundo na sua casa. Essa semana nós estudamos sobre também alguém que teve que colocar a sua família dentro de um local, não foi? Quem que profetizou que viria um dilúvio e teve que colocar
a sua família e os animais para serem Noé, salvos. Noé, Noé. Exatamente. Ó. Então, ó, se a Arca de Noé foi um local de salvação para a família de Noé e para os animais, para a criação, a casa de Raabe também foi um local de salvação para teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família. Irmãos e irmãs, a decisão que vocês tomam de seguir o Salvador é fundamental para que também os seus familiares recebam as bênçãos do Evangelho. A Irmão irmã Rolino, Su, quando desculpa, te interrompi. a irmã Su, quando me convidou, pediu para que eu assistisse algum vídeo de outro, né, palestrante e tal. E eu estava assistindo lá de um irmão e eu vi a experiência da irmã Carmen, quando ela falou que, né, ia fazer o batismo do pai do seu esposo. A gente também teve uma experiência bem parecida. Quando a minha esposa se batizou na igreja, ela sentiu que deveria fazer as ordenanças do avô dela, o pai do pai dela, né? E aí eu falava com ela, não, minha filha, seu pai ainda vai se batizar na igreja, deixa que seu pai faz e tal. E ela falou assim, eu não posso mais esperar. Meu avô não pode mais esperar. Eu vou fazer os convênios, vou levar o nome dele ao templo. E olha que interessante. Foi só ela fazer, quem se batizou? Meu sogro. Em seguida, meu sogro se batizou. Entregou lá a igreja que ele era pastor e se batizou na igreja. Tive a oportunidade de batizar meu pai e depois batizar meu sogro. E eu queria que vocês pudessem lembrar disso. A decisão de ouvir os espias de Josué fez com que a família de Raabe fosse salva. A decisão de vocês de continuar seguindo os atuais espias do Senhor Jesus, que são os profetas e apóstolos, vai ajudar a manter a família de vocês no caminho do convênio. Irmã Vera queria fazer algum comentário? O comentário que eu queria fazer é que o que eu percebi também, que do mesmo jeito que Raabe fez com que os dois servos do Senhor fizessem vou dizer, um trato com ela, né, de segurança, eles também fizeram com ela. Convênio dele, Exatamente. eles também fizeram com ela, dela também não trair e não entregar eles, né, para os soldados. E outra coisa, quando ela mandou eles irem para o muro, né, ir para o monte, ficar lá 3 dias, porque provavelmente, como ela era da cidade, ela conhecia todos, né, todos os lugares. E eu vejo também que ela também foi inspirada pelo Senhor, muito inspirada pelo Senhor, pelas coisas que ela fez, né, pelas decisões que ela tomou. Eu amo estudar a escritura, eu olho, eu levo horas. Tem dia que eu sento aqui de domingo, depois das 18 horas, 4 horas mais ou menos, eu gosto, eu vou me esmiuçando tudo ali. Tem hora que eu não guardo muitas coisas não, né? Mas, enfim, é muita coisa de guardar. Hã? Mas hoje a gente está esmiuçando bastante essa história, né? Muita então vamos verdade. lá. Ó. Agora eu quero que... Lê pra gente, irmã Ana Martins, o 19. Acontecerá, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós ficaremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, seu sangue seja sobre nossa cabeça, se alguém nela puser a mão. Já pararam para pensar nisso? Quando nós permanecemos dentro dos limites do convênio, quem garante a nossa segurança é o próprio Salvador. Então, ao permanecermos num limite de segurança, que são os limites do convênio, é o sangue do Senhor que já foi derramado. Agora, quando nós saímos dos limites do convênio, não temos promessa alguma.
ficamos por nossa própria conta e risco. Irmãos, não há lugar mais seguro do que permanecer dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor. Não há, não há lugar mais seguro. E, e tirando, né, todos esses simbolismos, né, que a gente vê, né, que a corda vermelha, né, da cor do sangue, remetendo lá à Páscoa judaica, quando os hebreus, né, a primeira Páscoa que os hebreus saem, são libertos do Egito. A gente vê esse simbolismo todo aqui. E não é diferente conosco. Hoje nós estamos também nesse mesmo, sobre esse mesmo acordo. Porque quando vocês foram ao templo e aqueles oficiantes proferiram aquelas palavras, eles estavam agindo como se fosse o próprio Deus, pela autoridade que o próprio Deus deu para que eles falassem aquelas palavras. E aí vocês recebem uma promessa segura. Nós recebemos, aqueles que ainda não receberam, que possam continuar se preparando. Esse grupo aqui, ó, pelo que eu estou vendo, é um ótimo local de preparação para isso. Mais adiante, agora a gente vai partir para encerrar mesmo. Já estamos aqui a 1h12. Eu queria mostrar para vocês uma coisa interessante. Lá no capítulo 6, Jericó, né, ela é tomada e destruída. E aí tem aquela história bem conhecida, né, que eles deram as voltas pela muralha, gritaram e as muralhas caíram, né? Não é bem famosa essa história? Né? Eles Foram levaram a 7 arca. voltas, né? Se me falha a memória, foram 7 voltas. 7 voltas. Na verdade, eles dão durante 6 dias, né? Eles dão volta e no 7º dia eles dão 7 voltas. E Muito aí bom. depois eles dão um grito, né? E aqui, olha, o Senhor instrui eles a fazerem isso. Vou mostrar aqui a vocês aqui para a gente caminhar para o final. Aqui fala o seguinte, ó. Josué 6, versículo 7. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiro, essas buzinas de carneiro, em algumas traduções, vai estar como chofar. Já viram quando o judeu ele toca lá, né, aquele chofar, que é um chifre de carneiro? Quando vocês forem fazer iniciatória, observem bem, tem algo parecido ali também. Na salinha de iniciatória, fiquem bem atentos. E aí fala o seguinte, ó. Levando as 7 buzinas de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Então, a presença do Senhor, representado pela arca da aliança, estava com eles. E aqui mais adiante, olha o que vai acontecer. Aqui, ó. Versículo 5, versículo 15. E sucedeu que ao 7º dia, lembra na criação? O que aconteceu no 7º dia? O Senhor fez o quê? Ele descansou. Cansou. Quem se lembra? Descansou, né? Então, ó, e sucedeu que ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, ou seja, olha o paralelo aqui, ó. E da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Tá vendo aqui, irmã Vera? Ó, no 7º dia eles não rodaram só uma vez, não. Rodaram 7 vezes. Então foram 6, viu?
Foram seis Isso, mais sete, foram 13. isso. Aham. Foram Aham. 13. É isso aí. E naquele dia Quando somente quando eu me rodeava. referi ao sétimo dia, eu me referi justamente, eu esqueci, aliás, não lembrei desses seis. Eu lembrei do que eles rodearam e que foram, e que eles gritaram, né? E que os muros, a muralha caiu. Isso. E olha que interessante. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela sétima vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos deu a cidade. E olha o que Josué fala: porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Aqui, Josué, o profeta, ele está amaldiçoando toda Jericó, mas ele fala: olha, com exceção de Raabe e todos que na casa dela estiverem. Irmãos e irmãs, quando o Salvador voltar, nós precisamos estar nos limites do convênio. Nós precisamos estar dentro da casa de Raabe. E lembra que eu falei que a palavra casa em hebraico também é a mesma palavra para templo? Não é que nós precisamos estar no templo quando o Senhor voltar. Lembra quando teve a pandemia que o presidente Nelson falou o que para gente? Voltem a mente de vocês para o templo. Já que está impossível de ir ao templo por conta da pandemia, lembrem dos convênios. Irmãos, nós estamos usando uma roupa que nos faz lembrar do templo, dos convênios. Na verdade, essa roupa não é só para determinar o comprimento das nossas vestes. Ela é muito mais para nos lembrar da cobertura que o sangue expiatório de Cristo tem sobre as nossas vidas. Simbolicamente, representa o sangue do Salvador que nos cobre de todo o pecado. E poderia salvar o rei de Jericó. Josué podia fazer, né? Vamos negociar com o rei? Não teve negócio, irmãos e irmãs. Não teve. Por mais poderosos que os reis fossem, não teve conversa. Mas com a prostituta fiel e Raabe, que se arrependeu, a promessa se cumpre. E o que acontece no final desse capítulo? Versículo 20. Quem quer ler para a gente o versículo 20? Só abrir o microfone e ler. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande alarido, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual no lugar em frente de si, e tomaram a cidade. Agora o 22, irmã. Continua para a gente, irmã Ana Martins. Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhes jurastes. Pode continuar. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe e seu pai, sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também todas as suas famílias e puseram-nos fora do acampamento de Israel. Agora eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Acrescentou alguma característica, irmã Ana Martins, para esses espias? Eles eram o quê? Jovens, Jovens. Lembra? Lembra alguém? Lembra os missionários. missionários, não lembra? Sim, E os aonde que eles missionários. puseram? E aonde que eles puseram Raabe e sua família?
fora do acampamento de Israel. Então, olha só, quando a gente entra para o caminho do convênio, inicialmente a gente entra no templo ou a gente tem que esperar um certo Não, tempo para. temos que esperar um certo tempo para poder entrar no templo. Opa, agora vamos lá. Tô achando muito Vamos lá. estranho. Vamos continuar. Vamos continuar aqui, ó. Mas 25. tá, né? Quem quer ler o 25? Assim, Josué salvou a vida da prostituta Raabe e da família de seu pai, e tudo quanto tinha. E ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Irmãos e irmãs, agora a gente já pode terminar. Olha que versículo maravilhoso. A gente tem Josué contando essa história, só que aqui provavelmente já é um coautor. Alguém, geralmente um profeta, um líder como Josué, ele tinha escribas, pessoas que ficavam com ele registrando os feitos dele. E olha que coisa linda, olha isso. Assim Josué salvou a vida da prostituta Raabe. Sabe como é que está isso aqui no original em hebraico? Assim Yeshua ou Yehoshua salvou a vida da prostituta Raabe. Irmãos e irmãs, assim Jesus, é o mesmo nome, lembra? Salvou a vida do pecador Marcos Volino e dos demais pecadores. É assim que ele salva, cumprindo suas promessas. A gente serve a um Deus que é cumpridor de promessas. E ele salva só Raabe? Ele salva mais quem? A família de Toda seu a pai. família dela. Então, a salvação pode ser individual, mas a exaltação é um assunto de quê? De família. Família. O plano de Deus é só salvar Raabe ou é para salvar Raabe e toda a família? Raabe, toda a Toda a família. família. E o Agora, Senhor quer ver conhecia o mais uma? coração de Raabe também, né, irmão? É, exatamente. E hoje ele não quer salvar só a nossa vida que está aqui nessa live. Ele quer salvar a vida de todo mundo que vai assistir isso depois no YouTube. E É ele outra quer coisa. salvar a vida só de quem? E ele só Isso. quer salvar a vida de quem? Ele quer salvar a vida das famílias também de quem vai assistir. Porque o plano de Deus é fazer com que nós sejamos parte da família. Nós não somos mais estrangeiros. Nós não somos mais moradores de Jericó. Nós somos moradores de Israel. Nós somos da nova Israel, para habitar na nova Jerusalém que vai ser estabelecida quando o Salvador voltar. Nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros, como diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios. E aí, olha o que acontece. E tudo quanto tinha, olha só, eles não salvaram só as pessoas, eles salvaram tudo que eles tinham. E ela, agora, ó, no 23, puseram-nos, ela e a família, fora do acampamento. E agora no 25, aonde que ela habitou, gente? Aonde que ela habitou? Meio. Pode No abrir o No meio de microfone. Israel, Israel. Ela no foi meio de habitar na terra Israel. do Senhor. Vamos lá. O que que tinha no meio do jardim do Éden? Árvore. Uma árvore. E no Uma, meio do jardim tinha uma árvore da vida, tinha árvore da vida e árvore. do conhecimento do bem e do mal. No, no tabernáculo que Moisés criou, o que que tinha no meio do tabernáculo? O que que ficava no meio do tabernáculo? A arca, Arca do Convênio. a arca da aliança, a arca do convênio, a arca do concerto, a arca da aliança, dependendo da tradução que vocês estiverem utilizando. Então, no meio sempre é o local mais sagrado. É por isso que tem uma pessoa que precisa estar no centro das nossas vidas,
Quem tem que estar no centro das nossas vidas? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exatamente, irmãos e irmãs. Por isso que na mensagem que eu mandei para a irmã Su e que a irmã Carmen leu inicialmente na minha apresentação, eu falei que hoje nós íamos estudar para ver o quanto que nós precisamos ser cristocêntricos. Ou seja, Cristo tem que estar no centro da nossa vida. Então, Raabe, ela já não era mais estrangeira. Ela já não estava mais fora do acampamento de Israel. Agora, ela já estava no meio. E no meio é o local mais sagrado do acampamento. No meio era onde ficava o tabernáculo, porque ela não era de nenhuma tribo. Mas lembra, na genealogia do Salvador, a gente aprende que ela se casou. Olha lá, foi a irmã, acho que foi a irmã Carmen que leu pra gente. Deixa eu voltar aqui na genealogia do Salvador. Deixa eu voltar aqui no slide, nos primeiros slides. Vamos lá. Tá aparecendo a minha imagem para você. Tem que fixar a minha imagem para vocês. Aí, ó. Olha aqui, irmã Carmen. Acho que foi a senhora que leu. Lê pra gente de novo o 5. O 5. E Salmão gerou de Raabe Boaz. E Boaz gerou de Rute Obed. E Obed gerou Jessé. Então, vamos lá. A prostituta Raabe encontrou um homem que não olhou mais para o seu passado. E esse homem está registrado na genealogia do Salvador. Salmão. Não é salmão, não, tá, gente? Como peixe, não. É salmão. E eles tiveram um filho que foi Boaz. Casou. Ele casou com Ruth, a Moabita. Lembra de Ruth, que foi fiel a Noemi, sua sogra? Lembra da história de Ruth e Noemi? Nós vamos estudar tudo isso esse ano. Então, ó, os filhos aprendem com o exemplo dos pais, ó. Boaz casa-se com Ruth. Então, Boaz, que era filho de Raabe, gerou Obed. Então, Obed era neto de Raabe, que gerou Jessé, que era bisneto de Raabe. Agora, lê o 6, irmã Carmen. Olha que detalhe legal agora. E Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. Então, Raabe era tataravó do rei Davi. Irmãos e irmãs, no reino de Deus, prostitutas viram tataravós. No reino de Deus, pecadores viram tataravó de rei. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse é meu convite para vocês. Esse é o convite do Evangelho. Por isso que o tema dessa live hoje é esse. O Evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia que transforma Raabes em tataravós. Ela não conheceu o tataraneto dela, Davi. Ela não estava viva mais para conhecer Davi. Mas sem dúvida alguma ela sabia da promessa que tinha sobre a linhagem dela. Irmãos e irmãs, não sejamos o elo fraco.
Deus não se importa com o nosso passado. Na casa de Raabe tinha lugar para todo mundo. Na casa de Deus tem lugar para todos nós. Tem muitas Raabes que só precisam conhecer o verdadeiro Deus, que é Deus no céu e embaixo na terra, que ocupa todo espaço, todo tempo e todo espaço. Raabe. No templo, nós aprendemos que a história de Adão e Eva não é uma historinha, mas é a nossa história. Deveis nos considerar como Adão e Eva. Não é isso que a gente ouve no templo? Essa é a nossa história, irmãos e irmãs. Nós caímos. Como o apóstolo Paulo fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esqueçam o passado de vocês. Se tiver alguma coisa para resolver com o líder do sacerdócio, façam isso. Mas se assim já o fizeram, olhem para frente. Olhem para frente. Raabe tinha muitos motivos para lamentar. Alguém colocou aquela mulher no muro. Talvez a própria família o colocou no muro. Mas a gente não sabe quem a colocou no muro. Mas a gente sabe que ela quis encher a casa dela para receber a salvação quando as muralhas de Jericó viessem ao chão. As muralhas deste mundo caído serão derrubadas quando o Salvador voltar. Quando o verdadeiro Josué voltar e quando a trombeta tocar e o sétimo selo se romper, lembra? 7 voltas, 7 no sétimo dia. Isso aqui está apontando para a segunda vinda do Salvador. Já tomei muito tempo de vocês, mas eu quero prestar meu testemunho e dizer para vocês que olhem para frente. Quem olha para trás vira estátua de sal. Não dá mais para ficar lamentando pelo leite derramado. Não dá para chorar pelo casamento que não deu certo eternamente. Não dá para continuar lamentando sobre o líder que talvez falou algo que a gente não gostou. Não dá para ficar lamentando talvez sobre a injustiça que outra pessoa nos gerou. Vamos olhar para frente. E vamos sair de Jericó e ficar no meio do acampamento de Israel. O estar no meio do acampamento é estar centralizado em Cristo. E é essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço a participação de vocês, o convite da irmã Carmen, da irmã Su. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem se a internet falhou, se teve alguma coisa. Desculpem também pelo tempo, mas eu espero que vocês tenham sentido o Espírito. Isso é o mais importante. E é essa mensagem e o meu amor que eu já tenho por cada um de vocês que eu queria compartilhar em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Gratidão. Irmão Amém. maravilhoso. Se fosse uns 2 anos atrás, eu ia perguntar se tu não querias ficar às 5 horas com a gente, como a gente já teve pessoas, já tivemos pessoas que fizeram. Irmão, a gente geralmente deixa para o final para fazer algumas perguntas. Eu sei, gente, vamos levar em consideração que o irmão está de férias com a família, a esposa dele já foi bem gentil de nos cedê-lo por esse tempinho. Irmão, a gente pode dar tempinho para fazer, sei lá, 3 perguntinhas, se alguém quiser fazer. Gente, não é comentário sobre nada que foi falado.
Aqui, são perguntas específicas. Júlia, Fiquem à vontade. Eu tô aqui, vou estar com vocês até às 23 horas. Estou à disposição de vocês. Júlia, Boa noite, Surema. Boa noite, meu Marcos. Boa noite, Carmen. Boa noite a todos aí, viu? Eu tive que sair da live por um momento, mas voltei. Olha, quando eu tô faltando aqui, Surema, se eu não cheguei, tem uma boa razão. Hoje eu tive que sair por uma outra boa razão também. Enfim, eu mais ou menos entendi a live, embora ter saído e voltado, né? E tem uma fala do irmão Adriano que tá na minha cabeça a semana toda, irmão Marcos. Ele fala assim que nós não podemos comprar a salvação com a chave da obediência, com a moeda da Moeda obediência. com a moeda da obediência. Então, daí eu ia fazer essa pergunta para ele lá um dia, né? Mas eu acho que se encaixou tão perfeitamente para essa live, porque Raabe, sendo uma prostituta, então, como você disse, nós já temos aquele olhar julgador religiosos que somos, né? Enfim, o desleixo da história como foi. Mas olhando para a história dela e como você bem disse, assim, nós que nos julgamos assim, não temos, talvez não tenhamos o mesmo pecado que Raabe, mas temos os nossos próprios pecados e mesmo sendo obedientes, nos esforçando para guardar esses mandamentos, tudo, nós não, deixa eu ver se eu entendi isso, né? Nós não vamos comprar a nossa salvação com a nossa obediência. Pode falar um pouquinho mais sobre essa fala? Eu acho que tem um pouco a ver com obrigada. esse tema que todo esse desleixo que você trouxe hoje aqui, porque Raabe, ela, enfim, do jeito que você trouxe aqui foi muito mais aprofundado. Mas então, mesmo que ela fosse muito obediente, ela não compraria a salvação dela com essa moeda da obediência. Obrigada, Júlia. Posso responder, irmã Su? Excelente pergunta, né? Na verdade, isso é um discurso, né? É o trecho de um discurso do Elder Uchtdorf. Ele fala que não podemos comprar a nossa salvação com a moeda da obediência. E às vezes isso pode ser muito mal interpretado, né? E pode ser até muito duro, né? Mas é, basicamente é o seguinte: não tem como a gente comprar algo que já foi pago por outra pessoa. Certa vez eu cheguei, né, para comprar, eu passei numa loja e eu gosto de camisa manga longa social, né? Eu vou ser bem sincero para os irmãos que usam, me perdoem. Eu não gosto de usar camisa branca domingo de manga curta. Eu não me sinto bem em camisa manga curta e gravata. Acho que fica. Eu uso camisa manga curta, mas não com gravata. Com gravata eu acho que fica meio. Não fica bom em mim. Eu acho que não fica tão legal em mim. E uma vez eu vi uma camisa assim, cara, que eu falei, cara, que camisa legal. E quando eu cheguei lá para comprar, alguém já tinha pago. Ela estava lá, só de mostruário, mas a pessoa já tinha pago e ia retornar para buscá-la outro dia. E aí o vendedor, que é muito meu amigo, onde eu sempre compro minhas camisas, ele falou: Ih, Marcão, ele me chama de Marcão. Ele, Marcão, não tem como te vender essa. Alguém já pagou por ela. Então, a nossa salvação, irmã Júlia que participa das lives lá conosco no Evangelho em Perspectiva, eu aprendo muito com a irmã Júlia. E irmã Júlia é basicamente isso. Não tem como a gente pagar e comprar algo que já foi pago por outra pessoa. Mas tem uma coisa que nós podemos fazer. Nós podemos fazer valer a pena, sabe? As Escrituras dizem, o próprio livro de Hebreus fala que Cristo morreu por muitos. E é muito interessante, porque né, assim como o Velho Testamento foi escrito no hebraico, o Novo foi escrito no grego. E a palavra ali no original do grego, quando fala muitos, é literalmente isso. Olha, não foi por muita gente, mas não foi por todos. Então, que nós possamos
Eu não gosto nem de usar a expressão merecedores, porque nós seremos eternos devedores. A gente pode fazer um checklist lá do Evangelho, né? Eu costumo dizer que checklist não gera discípulo. Checklist gera filho mais velho da parábola do filho pródigo. A gente pode até voltar um dia, se vocês quiserem, para esmiuçar a parábola do filho pródigo. Discipulado é feito com o coração. Então, a gente talvez não vai conseguir cumprir todos os mandamentos, com certeza não vamos, então não vai ter como a gente ser obediente em tudo. Mas a gente pode demonstrar a nossa devoção ao Senhor fazendo o nosso melhor, porque o preço já foi pago por ele. Ele já pagou o preço com seu próprio sangue. E aí agora é uma decisão pessoal. Eu vou seguir obedecendo ou eu vou me incluir nesses muitos que o livro de Hebreus fala, que ele deu a sua vida por muitos, ou eu vou me enquadrar naqueles que não estão incluídos nos muitos. E lembrando, só cabe a ele julgar, não a nenhum de nós. Mas aprendemos hoje que se tinha alguém improvável para ser salvo em Jericó, era Raabe e sua família. Mas esse é o Deus dos improváveis. Espero ter respondido, irmã Júlia. Se eu não respondi, a gente continua tentando aí, vamos em frente. Sim, ajudou sim. E esse discurso, talvez, quando o presidente Uchtdorf fala que, bom, eu não sei o tema, não, mas talvez é as mesmas palavras onde ele fala da não comprar a salvação por meio da moeda. Bom, eu vou. Alguém citou Obrigada. aqui, ó, o Rodrigo Gonçalves citou alguma coisa, eu vou procurar saber melhor. Mas muito obrigada, porque eu, eu, eu já presumia a resposta e agora foi confirmada. Foi confirmada. Não tem como, é pela expiação de Jesus Cristo, né? Obrigada, minha Muito flor. obrigada. Obrigada. Gente, irmã, eu tenho uma pergunta e eu não sei, não vi mais ninguém erguer a mão. Depois o senhor pode fazer as considerações finais. E Marcos, desculpa, eu tenho certeza que todo mundo, né, se sentiu extremamente tocado, muito conhecimento, né? Se tu tiveres um tempinho no futuro, por favor, é só dizer assim, irmãs, né? Vamos lá. E aí a porta está aberta para voltar. Deixa eu te fazer uma pergunta, mas a minha pergunta, gente, isso não é doutrina da igreja, tá? Isso é cabeça de Surema. Eu só gostaria de saber qual é o sentimento que tu tens a respeito. A gente está vendo que nos últimos dias um monte de conhecimento tá sendo jogado. A gente vai ter a plenitude do evangelho, tem a plenitude do evangelho e tem, na minha cabeça, a plenitude do conhecimento tanto do evangelho quanto de ciências e coisas seculares. Tá? A gente tem visto que nos últimos dias tem muitas descobertas, por exemplo, aquela cientista brasileira com aquela coisa que pessoas que são tetraplégicas agora estão começando a andar, ter a possibilidade de andar, e a gente tem um monte de coisas, né, que está facilitando a nossa vida e fazendo as pessoas viverem durante muito mais tempo. Com isso dito, eu tenho a sensação que nos últimos dias, antes do milênio, né? Muito conhecimento vai acontecendo e gente sou eu, tá? E a gente vai aos poucos começando a viver um pouquinho do milênio. Na minha cabeça não vai ser uma coisa a partir de hoje, aconteceu. Eu tenho a sensação que aos poucos a gente está conseguindo essa plenitude do conhecimento, que a gente sabe que vai acontecer no milênio, né? Que todo conhecimento vai vindo. E na minha cabeça, aos poucos, as pessoas vão começar a viver mais Excelente. as coisas que antes não existiam. Então, na minha cabeça, essa parte das coisas que vão acontecer no milênio, eles vão começar, estão sendo criadas agora, e sem a gente perceber. Né? Que talvez que quando o milênio chegue, nós já consigamos ter essa imortalidade, entre aspas. Tu pode falar um pouquinho sobre isso? E eu sei que a tua esposa já está, já tá, a gente vai te liberar já já, irmão. Não, fica tranquilo. Vamos lá. Adorei a sua pergunta e essa pergunta me fez lembrar de um monte de escritura.
Enquanto a senhora estava falando, eu estava aqui abrindo algumas escrituras. Não vou conseguir botar tão rápido na tela, então, se vocês quiserem, quem tiver pelo computador e quiser abrir no celular ou na escritura física, vai ser bom também, tá bom? Vamos lá. Olha que interessante. A senhora falou muito sobre a plenitude, né? Então, hoje nós estamos vivendo a plenitude dos tempos, ou seja, a gente tem a plenitude de tudo aquilo que está disponível. Vamos abrir lá no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15 e 16. Vou ler para a gente aqui, tá? Estou vendo que a irmã Bel está ali abrindo. Vou dar mais um tempinho para a irmã Bel abrir. João testificou dele e clamou dizendo: Posso ir, irmã Bel? Vou lá, hein? Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 15. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim. Olha que poesia bonita, né? O que vem depois de mim é antes de mim. Porque era primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Olha que fantástica essa escritura. João, aqui no caso, João está falando de João Batista. O Evangelho de João falando de João Batista. Ele traz um testemunho de João. Ó, tá vendo? João testificou do Salvador. E disse o seguinte, ó, todos nós recebemos também da sua plenitude. Ué, mas como assim eles receberam se ainda nós não chegamos no milênio, no reino celestial? Só que aí no final ele fala, e graça por graça. Parece confuso, mas não. É bem simples. Muitas das vezes, o mesmo Elder Uchtdorf que falou que não dá para comprar a nossa salvação com a moeda da obediência, também em um discurso fala que a gente não tem que ficar apenas sonhando com as nossas mansões celestiais. Já dá para desfrutar da plenitude nesse mundo caído. Mas, irmão Marcos, ainda assim tem morte, ainda assim tem fome, ainda assim tem injustiça. Mas olha que momento gracioso que nós estamos tendo agora. 35 pessoas, 35 participantes, pelo menos aqui no Zoom. A gente está participando de um momento gracioso. Não é porque o irmão Marcos está aqui, não. É porque a gente está lendo a palavra do Senhor. Então, à medida que nós vamos recebendo luz e verdade, nós vamos recebendo de graça em graça da plenitude que está disponível. Vou dar um exemplo aqui agora, pessoal, tá? Eu passei por um divórcio, irmãos e irmãs. Passei por um divórcio. Algo bem íntimo e bem pessoal. Estou falando aqui com algumas pessoas que eu nunca vi na vida. Mas eu passei por um divórcio. E quando eu passei por um divórcio, a primeira coisa que veio na minha cabeça, caramba, quebrei um convênio sagrado. Falhei com o Senhor. Já é para mim. A plenitude que está disponível para mim hoje é muito maior do que a que eu achava que eu tinha durante o meu período divorciado. Então eu recebi de graça em graça. Mais uma escritura que fala sobre isso. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Efésios, vamos lá,
Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 8. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 8. Quando eu puder ler, fazem um ok aí para mim. Posso ir? Então vamos lá. Que ele tornou abundante para conosco. Olha o apóstolo Paulo falando para o povo de Éfeso. Lembra? Ele está falando para um povo grego, um povo filosófico, um povo que queria encontrar razão e lógica para tudo, hein? Isso é importante, esse contexto. Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, para, na dispensação da plenitude dos tempos, tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto a que estão nos céus como a que estão na terra. A gente muito usa esse versículo 10 para falar da plenitude, da restauração, mas às vezes a gente não pega o contexto. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, olha. O apóstolo Paulo não conhecia o Salvador mortal. O encontro que ele teve foi com Cristo ressurreto na estrada para Damasco. Mas ele fala algo parecido com o que João testificou, que conheceu o Salvador mortal, mas não conheceu o Salvador ressurreto, porque João morreu antes do próprio Salvador morrer e ressuscitar. Mas olha que coisa interessante que o apóstolo Paulo fala. Dando-nos conhecer, versículo 9, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, para, na dispensação da plenitude dos tempos, tornar a congregar em Cristo. Aqui é interessante que essa expressão no grego original fala assim, colocar tudo sobre a cabeça de Cristo. Por exemplo, fazer com que tudo volte para o seu devido local. Mas ele fala que ele já conheceu os mistérios, mas que no futuro, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas vão tornar a congregar. Irmãos, nós precisamos aproveitar cada verdade que nos é revelada, seja pelas escrituras antigas, pelos profetas modernos e principalmente pelas coisas que o Espírito fala na nossa mente e no nosso coração. Então, talvez a gente precisa parar de perder tempo com o que virá no futuro. Esses caras, esse cara sabia que ia morrer como morreu. O apóstolo Paulo sabia que ele ia morrer. Ele profetizou de uma apostasia. Ele sabia que o trabalho dele, por mais brilhante que fosse, ainda assim ia ter uma apostasia. Mas ele não perdeu tempo lamentando. Porque para ele, viver é lucro e morrer é Cristo. Então, que nós não ficamos perdendo tempo com as promessas que ainda não se cumpriram, mas que nós possamos ser gratos por aquilo que já se cumpriu e por aquilo que já está disponível. Irmãos e irmãs, se eu ficasse lamentando o meu divórcio, eu não teria conhecido a irmã Larissa e estaria selado com ela no templo. Eu sei que às vezes alguns divórcios são traumáticos. E a gente pensa, caramba, já era, não deu certo, fiz tudo certo e não deu certo. Vamos olhar para frente e vamos viver com a plenitude do que já nos foi revelado. Como diz o irmão Martins, uma longa resposta para uma breve pergunta que a irmã Su fez. Não sei se respondi, não sei, mas
Espero que tenha respondido alguma coisa aí a vocês. Obrigada, irmão. Obrigada, obrigada mesmo. Gente, faltam 4 minutinhos já para 11 horas. Irmão, muitíssimo, muitíssimo obrigada. Nós vamos encerrar nossa atividade por hoje. E eu gostaria de saber quem está disposto a fazer a nossa última oração. Antes da oração, a senhora falou sobre, né, no futuro, quando vocês precisarem, quiserem, né, já tá, o convite já está aceito, tá? Só vocês Então, falarem aí, quando vocês quiserem, que a gente então, volta, tá bom? não tô querendo Próxima vez falar eu vou nada. convencer. Oi? Sim? Próxima vez eu vou convencer a irmã Larissa para cantar pra gente. Minha esposa, ela canta bem. Olha, você acabou de abrir a caixinha de Pandora. Deixou só a esperancinha lá, né? A única coisa lá da caixinha de Pandora. Então, você acabou de deixar a esperancinha para a gente, para futuro próximo aí. Muito bem. Gente, quem gostaria? Espero que a irmã Larissa esteja ouvindo. Sim, tá aqui do lado, aqui, ó. Tá vendo? Vai cantar um dia pra eles? Sim ou não? Não, tem que falar sim ou não. Sim, ela tá tímida aqui, ela falou assim. Tá bom, então. Então já vai pensando no hino, na música, né? Que a gente já aceitou de bom grado. Então, quem gostaria de fazer a nossa última oração, gente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Pode Dori. ser? Opa, quem Eliane, falou? pode? Pode ser? Silvana? Eliane. Oi, Eliane, por favor. Com licença. Amado, bondoso Pai Celestial, agradecemos, Senhor, por mais um dia, agradecemos por mais um aprendizado. Agradecemos, ó Pai, por termos o Evangelho em nossa vida. Agradecemos por termos nascido nessa dispersação, onde podemos conhecer o verdadeiro Evangelho. Senhor, peço que nos dê uma boa semana, que abençoe cada um de nós, que cada vez nos una mais, que tenhamos mais conversas como essa, que abrimos o nosso coração para o aprendizado e para também a fé. Essas são as bênçãos, Senhor, que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, pessoal. Amém.